Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Termina hoje o prazo para que o União Brasil deixe o governo. E aí o ministro do Turismo tem que decidir se fica ou sai, porque esse é o ministério do partido, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Sabe, Megali, que o partido tem 3 ministérios, né? Mas só um filiado ocupa um cargo, que é Celso Sabino, no Ministério do Turismo. Os outros 2 ministros da Integração Nacional e também das Comunicações, né, são indicados, e aí tem ali um papel muito forte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do partido e hoje um dos principais aliados do governo. E como é que fica nessa história? Bom, do ponto de vista prático, o partido determina que até hoje tem ali, até o final da tarde, os filiados têm que deixar o governo, senão vão responder lá de acordo com a lei da fidelidade partidária, podem ser expulsos do partido, né? O que pode acontecer é realmente alguns filiados deixarem a União Brasil para escolher permanência no governo. Essa é aquela velha lógica, Megali, dos indicados, né, que estão no governo numa coalizão. Então o governo, quando vai lá construir uma base no Congresso Nacional para ter governabilidade, indica diversos integrantes do governo. Ele tem cargos lá super importantes em estatais, por exemplo, nos próprios ministérios, e o partido se obriga a apoiar o governo. O problema é que essa contrapartida não tem acontecido no Congresso Nacional muito antes dessa decisão do União Brasil. O União Brasil hoje tem uma bancada expressiva, são 59 deputados, mas chega na hora H, na hora do voto, o partido se divide, né? E aí a gente vê propostas importantes e disputas importantes dentro do Congresso Nacional, como do próprio regime de urgência da anistia. O União Brasil votou em bloco a favor da anistia, do regime de urgência, mesmo com orientação contrária do governo federal. E a pergunta que se faz muito aqui em Brasília é o seguinte: o União Brasil ainda está no governo? Na prática já saiu, né? Mas agora está obrigando aí os últimos filiados a deixarem os cargos. O ministro Celso Sabino vai se encontrar, inclusive, logo mais com o presidente Lula, né? Deve deixar o governo, mas poderia, inclusive, buscar outra legenda. Chegou a ser convidado pelo MDB para permanecer no governo, porque tem aí um evento que é histórico, envolve muito o turismo, que é a COP. O ministro gostaria de ficar aí para coordenar os trabalhos de turismo durante a COP. Agora, de qualquer forma, Megali, para efeitos práticos no Congresso Nacional, pouca coisa muda com a saída oficial do União Brasil. O que pode acontecer realmente é ficarem lá indicados de parlamentares para o governo conseguir uns votos no Congresso Nacional, né, naquele arranjo individual dentro das bancadas, mas mostra uma fragilidade grande do governo dentro do parlamento, realmente uma base muito frágil. Se a gente fizer ali uma radiografia da votação do próprio regime de urgência da anistia, o governo orientou contra e conseguiu ali 160 votos. É muito pouco, um governo que precisa votar matérias importantes, tem daqui a pouco aí isenção do imposto de renda, outras matérias econômicas, e o governo vai ter dificuldade de aprovação aqui no Congresso Nacional. Orengo, desculpa, pode me dar uma patada, qualquer coisa, se eu precisar, se for uma pergunta muito idiota, se eu merecer. Então já começa agora. Orengo, aproveita, hein? O que é que tem a ver o desembarque do União Brasil com a denúncia contra o presidente, o Rueda? Por que é que o partido associou uma coisa com a outra? Que pergunta. Me explica, explica didaticamente. Nossa, como se eu tivesse 5 anos, por favor. Meu Deus. Olha, a resposta do União Brasil foi o seguinte, que o governo estaria usando a máquina pública, a estrutura estatal, como o partido usou na nota, para atacar um adversário político, porque o União Brasil anunciou a saída do governo. Essa reportagem ela foi publicada pelo UOL e ICL, então foi uma reportagem em parceria, e cita uma investigação da Polícia Federal, cita inclusive um depoimento que um investigado teria dado associando lá o presidente do União Brasil, Rueda, que seria o dono de aeronaves usadas pelo PCC. O Rueda reagiu a isso muito fortemente, negando e acusando o governo de estar, enfim, colocando aí informações, usando a estrutura estatal. A ministra Gleisi Hoffmann repudiou, disse que são acusações levianas.
Agora, do ponto de vista prático, Carla, realmente o desembarque já vinha acontecendo, né? Então foi um fato, uma reação de Rueda e agora uma obrigação dos aliados deixarem o governo, né? E aí fica essa guerra de versões, aí, essa guerra política por trás dessa saída do União Brasil. Boa. Orengo, bom trabalho para você, até segunda. Bom trabalho, até mais.